Eu vou ser muito breve. Vou-vos praticamente remeter para esta folha que distribuímos no início da sessão e que é uma síntese da nossa reflexão no momento em que estamos. Tivemos aqui hoje muito bem identificados os problemas e o que nós queremos, nós, livre tempo de avançar, é construir um programa que seja um programa credível e que contribua para a solução deste problema. Neste momento nós escolhemos 5 medidas exemplares, que estão testadas, que são credíveis, que são consistentes, mas que se têm que somar a outras. Claro, isto é apenas um pontapé de saída. E que têm que ser também analisadas com outros temas que, não tendo diretamente a ver com o endividamento, também contribuem para o endividamento. Estas 5 medidas, que estão aqui assim neste programa, já foram aqui algumas referidas, é a constituição do Fundo de Resgate, em que nós nos inspiramos no trabalho do João Pereira, portanto, não roubámos a ideia, mas inspirámos na ideia, achamos que é uma ideia excelente para contribuir para a solução deste problema. Abordámos a questão dos juros, uma primeira abordagem da questão dos juros. A Ana falou apenas de 2 problemas dos juros. Um é o problema dos juros supletivos, quando não há nada contratualizado, os juros são civis, digamos assim, de 4% e os comerciais são de 7%. Nós entendemos que, quando hoje temos taxas de inflação de 0, nós não devemos ter taxas de juros de 2% acima desse 0 para o geral e de 5% para o comércio, para as atividades comerciais. Daí os 2% e os 5% como taxas a que a Ana fez referência. E depois abordámos uma outra questão muito particular, que é a das taxas de juros para o consumo, a que, aliás, o João Pereira também já tinha feito referência, em que nós hoje o Banco de Portugal autoriza nos cartões de crédito, nos descobertos, taxas de 20% e que nós entendemos que não deve ir além dos 10%. Mas para além destes 2 planos, há depois uma outra infinidade de taxas, no crédito de habitação, etc., que estão contratualizadas e que também têm que ser objeto de uma revisão. Nós apenas quisemos avançar para estes 2 planos, que são as taxas, digamos, legais, supletivas, quando não há outras taxas previstas, e para o caso mais escandaloso das taxas no crédito ao consumo. Depois, relativamente à resolução das dívidas de crédito à habitação, avançámos com 2 medidas, uma seguindo, aliás, o que o Bloco de Esquerda e o Partido Socialista já propôs, e outra que tem a ver com esta questão da dação em cumprimento que a Ana já referiu. Depois, na lei das insolvências, nós entendemos que aquilo que tem que ser, sobretudo, garantido às pessoas é que elas possam recomeçar o mais depressa possível. Achamos que os 5 anos hoje são excessivos, além de que esses 5 anos só se começam a contar a partir do momento em que o processo está concluído, o que quer dizer que muitas vezes são 6 ou 7 anos. E por isso a nossa proposta, como disse a Ana, são 3 anos a partir do momento em que a pessoa se apresenta à insolvência. E também aqui outra coisa, que a Ana não referiu, mas eu também vou referir, e que é o seguinte, é que nós desoneramos do passivo, mas não para todas as dívidas, porque as dívidas do Fisco e da Segurança Social mantêm-se. Não nos desoneramos dessas. E na nossa proposta, que é uma proposta conservadora, que é uma proposta modesta, mas firme e credível, é o de que 3 anos a contar da apresentação e para todas, não é apenas para as outras dívidas, são também as dívidas do Fisco e da Segurança Social. As únicas que nós entendemos que podem manter-se são as dívidas que tenham a ver com pensões de alimentos e as dívidas que tenham a ver com sanções pecuniárias por crimes praticados. Aqui entendemos que há uma razão ética que se justifica a manutenção dessa responsabilidade. Todas as outras, ao fim de 3 anos, têm de se perceber. Finalmente, portanto, nós elencamos aqui 5 medidas, 5 áreas. A quinta área é o problema das dívidas ao Fisco e à Segurança Social, que já foram aqui muito faladas, que é pelo Pereira, que é a Eugénia, e que, enfim, nós, os portugueses, estão hoje, de facto, sufocados com uma máquina que é cada vez mais eficiente do ponto de vista informático, porque ela dispara sozinha por todos os lados, quer dizer, não há pessoas, são as máquinas a funcionar. Pronto, são, de facto, a informática produz coisas maravilhosas, mas também produz estes monstros. Ora, perante esta situação, nós entendemos que há muita coisa a fazer, mas nós, neste elenco de coisas exemplares, escolhemos 2 áreas fundamentais. Primeiro, é que nós não aceitamos que os serviços de finanças e os tribunais fiscais sirvam para cobrar créditos comerciais. Esta coisa das SCUTs
porem as portagens a cobrar nos serviços de finanças e os litígios serem discutidos nos tribunais fiscais, tem de acabar. Os serviços de finanças são para cobrar as dívidas fiscais e as dívidas da segurança social e os tribunais fiscais são para discutir esses problemas. Não são para discutir a questão de dívidas comerciais que não têm que ser tratadas aqui. Esta é uma primeira área que nos parece importante. Porquê que eles querem recorrer aos tribunais fiscais e aos serviços de finanças? Porque aí gozam do privilégio que tem o Estado, que é um chamado privilégio de execução prévia. Primeiro paga e depois discute. Ora, não há nenhuma razão para que dívidas comerciais beneficiem desse regime particular. Segunda área para nós muito importante. Quando alguém quer deduzir uma oposição porque não está de acordo com uma dívida fiscal ou uma dívida de segurança social, ou requer o pagamento em prestações, aquilo que acontece é que ou presta uma garantia bancária ou o processo executivo prossegue. Num daqueles filmes que podem ver, muito bem feitos, que o Tempo de Avançar agora divulgou, aparece uma pessoa que diz: eu queria pagar em prestações. Eles disseram: só pode pagar em prestações se prestar garantia. E a pessoa, ali representada por um ator, dizia: bem, está bem, mas eu se tivesse a garantia não precisava de pagar em prestações. Nós entendemos que, sobretudo de dívidas até um determinado montante, pelo menos até 30 mil euros, se alguém quer discutir a dívida porque não está de acordo, ou se alguém quer pagar em prestações, o processo executivo deve ser suspenso sem necessidade de haver garantia bancária. Este parece-me também que é outra área onde, se nós conseguirmos impor esta medida, revolucionamos a vida de muitas pessoas e de muitos pequenos credores que se debatem com dívidas de 200, 300, 1000, 2000 euros e que, pura e simplesmente, a certa altura, cansam-se e se sujeitam-se às penhoras e às vendas e tudo mais, contribuindo isso para um quadro de depressão que depois se repercute naqueles compromissos todos que parece que tomamos. Estas são as 5 áreas que nós elegemos. Temos consciência que isto tem que ser aprofundado, tem que ser melhorado e tem que ser compatibilizado com outras áreas que nós aqui também referimos e que, não sendo diretamente o problema do endividamento, mas é afim e tem que ser tratado em conjunto. É o problema das cláusulas abusivas nos contratos de crédito, onde temos que ter uma política legislativa firme e uma atuação das autoridades também firme. É o problema do custo excessivo e desproporcionado no acesso à justiça. Nós temos um acesso à justiça caríssimo, dos mais caros da Europa. E, finalmente, práticas restritivas da concorrência em prejuízo de pequenos produtores e de consumidores, em que as grandes superfícies são especialistas. Isto não é propriamente problema de endividamento, mas faz parte do conjunto dos problemas que também têm que ser tratados com o endividamento. O livro O Tempo de Avançar quer, com estas medidas, lançar um debate. Escolhemos 5 áreas exemplares, 5 medidas exemplares, mas queremos contar convosco, com todos, para as aprofundar, para que dentro de um mês ou dois possamos ter um programa credível com que nos possamos apresentar aos portugueses.